Você já se perguntou por que você está parado? Essa sensação de que a gente faz as coisas e mesmo assim nada dá certo, a gente tem aquela sensação de frustração e que as coisas não andam. Será que é mesmo falta de oportunidade? Ou será que a gente anda procrastinando? No vídeo de hoje nós vamos conversar um porquê que a gente sente essa sensação de estar parado e como é que a gente pode fazer para sair dela. É um assunto que eu gosto bastante e que durante o meu processo de autoconhecimento e de desenvolvimento passei a aprender um pouquinho através das leituras e entre outras coisas que a gente pode utilizar de ferramenta para poder sair dessa. Então, para quem não me conhece, eu sou o Will, pobre organizado. Aqui no canal a gente conversa sobre finanças, filosofias, assuntos de vida, entre outras coisas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o teu comentário aqui se você tem alguma técnica ou alguma tática que faz te ajudar a poder andar e não ficar nessa sensação de se sentir parado. Então vamos direto ao vídeo. Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando vem essa sensação, eu acho que é a gente tentar fazer um diagnóstico e entender o porquê que a gente está se sentindo parado ou porquê que realmente a gente está parado. É mais normal do que a gente imagina passar por situações como essa, independentemente da fase da vida. Então eu separei aqui em 3 pontos que eu considero os principais sobre essa questão da gente fazer o diagnóstico e entender aonde que a gente está errando para poder sair dessa inércia e começar a dar alguns passos. Esses 3 pontos são a autossabotagem, o medo do julgamento e a ilusão de controle. Existe um padrão sobre a autossabotagem que é mais normal do que a gente imagina. Eu acho que você já se pegou pensando em quando eu estiver pronto, eu vou começar esse projeto e vou começar com tudo. Só que, na verdade, tu tá aí, sei lá, 2, 3 anos se preparando para o tal projeto e não dá andamento, não dá start, não dá nada. Eu tava conversando com um amigo meu 2 semanas atrás, a gente tava conversando sobre um projeto que ele tava a fim de começar no YouTube e que já vinha acumulando um bom material para poder começar. Só que isso já tinha 2 anos e pouco que ele vinha fazendo isso. E nunca postou nada. Eu vi inclusive um vídeo sobre um youtuber, na verdade, ele dando depoimento, que o melhor momento para a gente poder entrar no mundo digital, por exemplo, é no início errando. Botando a cara aqui, errando, sendo julgado, entre outras coisas. Às vezes, por a gente querer essa perfeição de ideia para colocar em prática e passar muito tempo parado, tá nos mantendo atrasado. A gente pensa que a gente está andando, mas na verdade a gente está totalmente parado, só se auto-enganando, ou seja, só se auto-sabotando. Uma outra armadilha que faz com que a gente se mantenha parado é o medo do julgamento. Essa aqui eu acho que é a mais normal de todas. Inclusive eu não diria só em projetos de trabalho ou coisa do tipo. Diria até em relacionamentos, em começar a estudar, em começar uma atividade física. São várias situações que a gente poderia trazer aqui que a gente fica com o melhor. A gente poderia cair no medo do julgamento dos outros e ficar parado totalmente se prejudicando. Tem uma coisa que se chama tempo. O tempo não para. Independentemente se você vai gostar ou não, se você vai fazer ou não, ele não está nem aí para tu. E o tempo vai passar do mesmo jeito. Você que está aí com medo do julgamento do outro, pensar que se eu fizer isso aqui, fulano vai falar, se eu fizer isso aqui, fulano vai falar do mesmo jeito. Não adianta. Qualquer coisa que você se propor em fazer, que haja alguma mudança, alguém vai falar. Então, é mais comum e eu acho que esse é o mais chato que tem, da gente poder se desvencilhar para poder dar start em um novo projeto. Mas aquele negócio faz parte, a gente vai aprendendo, a gente vai tirando lição e vai dando continuidade às nossas vidas. É aquele negócio errando e aprendendo. E a gente sabe bem, né, que a verdade é que a maioria da gente prefere estar infeliz em algo do que começar algo novo. O desconhecido, quando a gente vai em um ambiente onde a gente não conhece, quando a gente vai começar em um emprego novo que a gente conhece, a gente fica morrendo de medo de errar, correndo de medo de fazer alguma coisa de errado porque os outros vão falar. Mas na verdade, se a gente parar para pensar direitinho, eles podem até falar.
mas daqui a 2, 3 dias ninguém tá nem aí para tu. Se você tem algum projeto para começar, se você está pensando em fazer algum tipo de mudança na sua vida e está se sentindo travado, talvez seja por medo do julgamento dos outros. E o terceiro ponto que eu quero conversar com vocês, ainda sobre essa questão de diagnóstico, que eu acho que é um dos pontos que também é mais normal do que a gente imagina, é esperar o momento perfeito para poder agir. Se você acha que a vida vai chegar para você com um papelzinho assim, dizendo assim, ó, chegou a hora, você pode ir em frente e vai dar certo. Não. A vida não vai chegar assim não é assim que funciona. Só basta você olhar para você, parar para observar as coisas que você já fez que deram certo, se a vida chegou para você e disse, vai lá agora que vai dar certo. Deixa eu contar até uma história para vocês. Recentemente, agora há pouco, minha mãe entrou na academia. Só que eu já vinha quase 2 anos conversando com ela, insistindo, enchendo o saco dela, valendo para ela entrar na academia, mostrando os benefícios que ela iria ter ao entrar na academia. E ela dizendo, não, eu vou entrar quando comprar um tênis, não, eu vou entrar quando comprar uma leg. E assim me enrolando, e se enrolando. Algo que vai trazer só benefícios para a vida dela. Só que depois que ela decidiu entrar de vez, eu parei de encher o saco dela durante um tempinho e ela decidiu entrar de vez, ela não quer mais sair. Simplesmente entrou, manda foto para mim, manda vídeo para mim e tá lá treinando, cuidando da saúde. Às vezes, a gente não precisa esperar o momento perfeito para poder agir. E eu acho, sinceramente, que na maioria das vezes a gente não precisa esperar esse momento. A gente precisa simplesmente agir. Não vamos agir simplesmente na loucura. Vamos ter ao menos um mínimo de planejamento, um mínimo de organização para poder ao menos saber onde é que a gente quer ir. Você fica com medo de fracassar, de dar início em algo novo. Seja, às vezes pode ser o mais simples possível aos seus olhos, mas pode fazer muita diferença na sua vida. E eu digo mais, você não está fracassando se você der o primeiro passo. Thomas Edison, ele disse que ele não errou 10.000 vezes, ele tentou 9.999 maneiras diferentes. Então, o fracasso, ele só acontece a partir do momento que você nem tenta. Então, se tu tá aí esperando um momento perfeito, se auto-sabotando e com medo do julgamento do outro, meu irmão, acorda, isso já é hora de agir, o tempo está passando e passa muito mais rápido. Independentemente do que tu vai fazer ou não, o tempo vai passar de todo jeito. Então, a gente tem que ir lá e agir. Uma coisa que eu aprendi durante esses meus 33 anos de vida, prestes a fazer 34 agora em maio, é que o lugar ele pode até te influenciar em ficar parado, mas ele não é definitivo. Ele não é dizer assim, tá decidido que tua vida ela vai parar aqui e pronto. A partir do momento que você coloca na sua cabeça que há possibilidades, se há possibilidade, você vai passar a procurar os meios para poder sair, independentemente de onde você esteja. A gente tem vários e vários casos aí de pessoas que saíram de situações, 1000 vezes pior do que a minha e conseguiram os seus objetivos. O lugar ele pode até influenciar, mas ele não pode te travar. É difícil, a gente faz um pouco mais de esforço, ou melhor, a gente faz muito mais esforço, mas é totalmente possível a gente conseguir nossos objetivos estando em lugares que não são tão bons assim. Dito isso, então o que é que a gente pode fazer para poder voltar a andar? A primeira coisa que a gente deve fazer é escrever qual é o objetivo que a gente está querendo buscar. Anotar é tão importante quanto chegar no destino final, porque durante o caminho você vai se pegar olhando para outros cantos, meio que perdido, vai ter coisas para chamar a tua atenção, para te tirar do caminho, e você ter anotado esse objetivo vai te fazer seguir até ele. Por mais que você desvie um pouquinho, mas você ter esse objetivo anotado e claro na sua mente, vai te fazer alcançá-lo. Uma outra coisa que eu acho que a gente deve fazer é pegar esse objetivo e fazer nem que seja 1% todos os dias. E se a gente se comprometeu em fazer 1% todos os dias, tem que fazer 1% todos os dias. Mesmo que você falhe um dia, no outro dia você vai recomeçar. O que não pode é você parar durante o meio do caminho. É normal, a gente tem que parar com essa parada muito doida de começar um objetivo, começar um sonho ou iniciar um projeto e achar que tem que ser
milimetricamente perfeito. A gente pode dar 1% todos os dias e naqueles dias que a gente fará, a gente se perdoar também, porque é normal, nós somos seres humanos. Mas não perder os olhos do objetivo. Quando eu falo tudo isso sobre a disciplina, não é para dizer que ela tem que ser rígida, ela tem que ser simplesmente constante, longo prazo. Isso a longo prazo vai dar uma diferença gigante, você vai alcançar seus objetivos. Recentemente eu fiz um post lá no meu Instagram falando sobre se você investir R$300 durante alguns anos, quanto que você teria? Eu fiz a simulação com 10 anos, 20 anos e 30 anos. Se você quiser ver o resultado de o quanto você teria daqui a 30 anos se você investisse apenas R$300 hoje, dá um pulinho lá no meu Instagram, me segue que lá eu estou compartilhando coisas como essa aqui que eu estou falando para você. Então, o mais importante é você ter o poder da disciplina para poder você descolar desse ponto que você tá e começar a andar e deixar de ficar parado, macho. Se você não tomar a atitude e fazer alguma coisa para mudar a sua vida, ou melhor, para sair desse lugar de estagnação, a vida vai fazer isso por você, porque a não escolha e a não ação ela já é uma ação e aí as consequências serão entregas à sorte, simplesmente isso. Então, se você gostou desse vídeo, só se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui o que é que você vai fazer a partir de hoje ou se você já está fazendo para não ficar parado. O mundo tá uma doideira, tá uma correria. Se você acompanha as notícias, se você está acompanhando tudo que está acontecendo, os assuntos mais importantes, a gente sabe que um vacilo a gente vai ficar para trás e ninguém vai voltar para socorrer a gente não. Então quem tem que fazer isso é você mesmo. Eu fico por aqui, um cheiro no coração de vocês e aí a gente se vê no próximo vídeo.